São 17 horas, 19 horas na Grécia, fecharam as urnas na República Helénica, quase 10 milhões de gregos escolheram o próximo executivo. Vamos às primeiras projeções em direto da nova televisão pública grega. De acordo com estas projeções, o Syriza é o grande vencedor destas eleições gregas, estas eleições antecipadas. Um valor que ainda não será suficiente para atingir a maioria absoluta. Em segundo lugar, a Nova Democracia, o partido de Antónis Samaras, que está no poder até há pouco, mas poderá então deixar, de acordo com estas primeiras projeções, poderá deixar o poder em breve. E vamos em direto já até Atenas, onde está o enviado especial da RTP, José Rodrigues Santos. José, vamos então ao comentário a estas primeiras projeções avançadas pela televisão pública grega. Boa noite. As urnas acabaram de encerrar aqui na Grécia. As projeções, como acabámos de ver, dão a vitória ao Syriza. A vitória parece clara, uma vez que está aparentemente acima da margem de erro das sondagens. É incerto sobre se permitirá ou não obter a maioria absoluta. Em princípio não, mas tudo depende da votação dos pequenos partidos, que é impossível de calcular nesta altura. Portanto, teremos que esperar pela contagem efetiva dos votos para saber quais são os partidos que conseguem mais do que 3% e assim entrar no Parlamento. Se houver muitos partidos que façam isso, o Syriza de certeza não conseguirá a maioria absoluta. Se houver poucos partidos que consigam cruzar esse limiar, então o Syriza tem boas hipóteses de conseguir a maioria absoluta. Caso contrário, terá que formar coligação, provavelmente com o Potami, que é um partido de centro-esquerda, que é o único que se mostrou disponível para uma associação com o Syriza no governo. Agora, houve alguns dados, José Rodrigues Santos, veiculados há pouco pela comunicação social grega, que uma outra sondagem feita à boca das urnas daria o partido de extrema-direita, Aurora Dourada, na terceira posição. Sim, as sondagens ao longo dos dias antes deste dia eleitoral têm apontado para um bom resultado da Aurora Dourada, o partido neofascista, mas a vantagem é de décimas. Ora bem, as sondagens são feitas com margens de 3 pontos e a vantagem da Aurora Dourada é de algumas décimas, do estilo 3,5 para 3,3 do Potami ou coisa do estilo, de maneira que é realmente difícil avaliar quem será o partido que vai ficar em terceiro lugar. Eu daqui a instantes conto ter uma espécie de sondagem das sondagens, isto é, as várias projeções das várias televisões, para mostrar e para então podermos avaliar um pouco melhor qual é a força que ficará em terceiro lugar. Independentemente disso, como eu disse, o Potami, que é a palavra grega que significa rio, é o nome de um partido criado também muito recentemente por um jornalista muito prestigiado aqui na Grécia e que se cansou, digamos, da situação que viu o país e, portanto, este partido também ficará mais ou menos na casa dos 3 pontos e, assim sendo, muito próximo também da Aurora Dourada, e mesmo seja algumas décimas atrás, será este partido que será o aliado natural do Syriza, caso seja necessário para formar governo. Mas é preciso aguardar um pouco para saber o que é que a contagem efetiva dos votos nos irá trazer. Neste momento as urnas estão a encerrar, a contabilidade dos votos começa a ser feita a todo momento e, portanto, à medida que a noite vai avançando, nós iremos então ter contagem efetiva de resultados. Há um dado importante e interessante, uma notícia que saiu minutos antes do fecho das urnas, foi um anúncio de que o líder do Syriza, Alexis Tsipras, estará a considerar a hipótese de escolher para presidente Kostas Karamanlis, que é o antigo primeiro-ministro da Grécia da Nova Democracia. Portanto, este seria um sinal, portanto, o líder do Syriza, a escolher para presidente da República um antigo líder da Nova Democracia, um sinal de união para o país. Por outro lado, é importante notar que não sabemos como é que os próprios apoiantes do Syriza irão reagir a um anúncio destes, ou uma decisão destas, uma vez que Kostas Karamanlis foi o primeiro-ministro da Grécia de 2004 a 2009. Portanto, é um dos principais responsáveis pela caída da Grécia neste abismo. De modo que é um pouco surpreendente ver como é que os apoiantes do Syriza e os gregos em geral encararão a hipótese de ter um dos responsáveis pela crise da Grécia
no lugar de Primeiro-Ministro. Por outro lado, há também indicações que provavelmente Costa Caramanlis, que tem estado em silêncio desde que saiu do governo em 2009, em desgraça, lançando com o país mergulhado no caos, como é que se o próprio Caramanlis estará na disposição de aceitar o lugar, não só pela sua impopularidade, mas também pelo facto de que o lugar de Presidente da Grécia é uma espécie de Rainha de Inglaterra, não tem nenhum real poder. É porque o José Rodrigues Santos, basta recordarmos também as palavras de Papa Andréu, que também foi primeiro-ministro e que saiu do PASOK e fundou um novo partido que, por estas sondagens, é capaz de não conseguir chegar ao limiar dos 3% para conseguir representação parlamentar. Ele próprio relembrou e imputou responsabilidades exatamente ao anterior primeiro-ministro da Nova Democracia por ter levado o país precisamente à situação que levou ao pedido de resgate financeiro que acabou por ser feito por Papa Andréu, conforme sabemos. Olha, eu tenho aqui então a sondagem das sondagens. Então, tenho aqui a sondagem das sondagens. Vamos lá então ver. Nós temos uma televisão que é a Alfa TV, que nos dá como projeções. Aliás, vou começar pelo primeiro canal. O primeiro canal põe imagens do Syriza a vencer entre 36 e 39. Se isso se confirmar, é a maioria absoluta. A Nova Democracia entre os 24 e os 27. Depois a Aurora Dourada entre os 6 e os 8. O Potami, este partido que estamos a falar de centro-esquerda, 6.1, 8.5. Portanto, nesta sondagem, na verdade, o Potami está à frente da Aurora Dourada. A sondagem do primeiro canal, e depois temos o Partido Comunista entre 5% e 7% e o PASOK entre os, peço desculpa, isto com o vento é difícil, entre os 4,2% e os 5,7%. Portanto, é interessante, na sondagem do primeiro canal, o Syriza praticamente com maioria absoluta e o Potami surge como terceira força, não a Aurora Dourada. Mas isto são projeções, ainda por cima, são margens. Portanto, na margem mais negativa para o Potami perde para a Aurora Dourada e, portanto, não é seguro. A Alfa TV dá para o Syriza entre 35,5% e 39,5%. Isto também nos coloca no Syriza com maioria absoluta. Depois temos a Nova Democracia entre os 23% e os 27%, o que é interessante. Aliás, as projeções colocam os número de deputados para o Syriza entre 146 e 155. Depois, a Alfa TV dá para a Aurora Dourada entre os 6,4% e os 8% e para o Potami entre os 6,4% e os 8% também. Portanto, aqui o Potami e a Aurora Dourada estão em igualdade perfeita nas projeções. Finalmente, a Star TV dá entre os 35,5% e os 32,9% para o Syriza. Isto não dá maioria absoluta. E depois para a Nova Democracia entre os 23% e os 27%, a Aurora Dourada entre os 6,4% e os 8%, o Potami entre os 6,4% e 8%, portanto aqui também um empate exatamente igual entre a Aurora Dourada e o Potami. Por fim, o Partido Comunista entre os 4,7% e os 5,7% e o PASOK entre os 4,2% e os 5,2%. Os outros partidos são os tais que terão que cruzar o limiar dos 3% para poder entrar no Parlamento. Naturalmente que o Syriza está a fazer figas para que nenhum deles consiga, para que então o Syriza consiga ter uma posição mais confortável no Parlamento e constituir a maioria absoluta. Mas é relevante estes dados, a projeção das expressões que a RTP avança agora. O primeiro canal e a Alfa TV colocam o Syriza com a maioria absoluta, apenas a Star TV não dá a maioria absoluta ao Syriza. Muito bem, só mais uma questão, José Rodrigues Santos. Nesta altura, já se houve nas ruas de Atenas comemorações por parte dos apoiantes do Syriza? Não, eu neste momento eu estou num sítio, este edifício que está atrás de mim é o edifício onde normalmente se fazem as declarações políticas por parte dos diferentes líderes, portanto estamos à espera que alguns deles venham aqui hoje, em particular o vencedor. Não sei se isso, nós já estivemos a tentar confirmar se isso acontecerá, não é certo, mas este edifício em princípio será o local onde essas declarações serão feitas e é também o primeiro edifício construído especificamente para atividades dos Jogos Olímpicos no mundo. Portanto, é um edifício antigo, ligado naturalmente à era moderna dos Jogos Olímpicos. Mas daqui eu não tenho reações das pessoas. Estamos num parque que é enfim, estará a 500 metros da rua e enfim, a Praça Sintagma, que é onde irá decorrer essas celebrações, está talvez 1 quilómetro atrás do edifício onde nos encontramos. Mas é natural que haja celebrações e é preciso sublinhar um facto que não é despiciente. Isto é a primeira vitória de
sempre da extrema-esquerda, não é da esquerda, é da extrema-esquerda, numas eleições, num país da União Europeia. E, portanto, isso é um abalo sísmico na atividade política da União Europeia e poderá introduzir dados absolutamente novos. Estamos a entrar em terra incógnita em termos de política europeia. Nunca nenhum país foi governado por um partido de extrema-esquerda. Vamos ver no que resultará esta experiência grega.